Este é o primeiro vídeo de uma série dedicada à disciplina Estatística Aplicada em Engenharia. Então, nesta apresentação introdutória, a gente vai ver brevemente a visão da estatística como ciência, a visão da estatística como método e algumas aplicações em engenharia. Então, a palavra estatística tem origem numa expressão latina, statisticum collegium, que era usada para designar assuntos de Estado. Dessa expressão latina surgiu uma palavra italiana, statista, que significa homem de Estado, e também no alemão surgiu uma palavra que já tem um significado mais próximo do que a gente vai usar, que significava análise de dados sobre o Estado. Então a raiz da palavra é a mesma da palavra Estado, né? E também, historicamente, né, tem uma relação muito próxima, né, porque antigamente era o Estado, né, a única organização que possuía os meios para utilizar e desenvolver ferramentas ferramentas acerca da análise, né, e coleta de dados. Só no início do século XIX, né, essa palavra passou a significar coleta e classificação de dados em geral, não necessariamente relacionados a assuntos estatais. Então hoje, especificamente no português, né, essa palavra pode ser empregada com dois sentidos. Então, no plural, por exemplo, quando a gente diz as estatísticas de um atleta, né, a gente está se referindo aos dados, né, no caso aqui, aos dados do desempenho do atleta. E quando a gente utiliza no singular, a gente está se referindo a um campo de conhecimentos específico. Então, no século XVII, a estatística começou a se tornar uma disciplina autônoma, né, que visava ainda cuidar dos dados referentes aos bens do Estado. Isso propiciou um desenvolvimento inicial, né, que ocorreu principalmente na Alemanha e na Inglaterra. Então, primeiro, na Alemanha, havia um interesse maior no aspecto qualitativo dessas informações. E pouco depois, na Inglaterra, começou a surgir também um interesse no aspecto quantitativo, né, principalmente de fenômenos sociais e políticos. Então, uma definição da estatística no fim do século XVIII, né, seria o estudo quantitativo de certos fenômenos sociais destinados à informação dos homens de Estado. Agora, na passagem para o século XIX, pesquisadores de diversas áreas, como biologia, indústria, aplicações na indústria e na agricultura, desenvolveram ferramentas, né, para resolver problemas específicos de cada um desses campos. E cada uma dessas técnicas, né, apesar de desenvolvidas para problemas específicos, elas também podiam ser aplicadas a uma diversidade maior de fenômenos. E começaram a surgir as primeiras teorias na tentativa de explicar o funcionamento dessas ferramentas. Então, ainda no século XIX, né, surgiram as primeiras técnicas de organização sistematizada de dados, que hoje a gente denomina estatística descritiva. No século XX, surgiu a chamada inferência estatística, que
é essencialmente estimativa de valores, né, de características populacionais a partir de amostras. Então, depois de todo esse desenvolvimento, a estatística se consolidou como uma ciência com um objeto de estudo próprio. Então, atualmente, a gente divide a estatística em três grandes áreas. Estatística descritiva, que é o conjunto de técnicas que visam coletar, organizar, apresentar, analisar e sintetizar dados, né, principalmente numéricos. A probabilidade, que são os modelos matemáticos que explicam os fenômenos estudados na estatística. E a estatística inferencial, né, ou inferência, que a gente já disse, é o processo de se obter informações sobre uma população a partir de resultados observados em amostra. Então a gente disse que a estatística se consolidou como uma ciência. E aqui a gente entende ciência como um conjunto de conhecimentos que visam a compreensão de um objeto específico. Nesse caso, qual o objeto que a gente está tratando? O nosso objeto de estudo na estatística é o fenômeno da variabilidade. Então, como ciência, ela tem como objetivos identificar, classificar e explicar as variações que ocorrem nas mais diversas situações e fenômenos. E qualquer fenômeno que apresenta variabilidade, ele pode ser estudado de um ponto de vista estatístico. Então, além de ser vista como uma ciência, a estatística também pode ser vista como um método, né? Entendendo-se aqui um método como um procedimento organizado para realizar um fim. Então, como a gente mencionou, como ciência, né, o objeto dela é a variabilidade. Agora, para compreendê-la como um método, a palavra-chave é dados. Então, uma definição alternativa seria: estatística é uma parte da matemática que fornece métodos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados, viabilizando a utilização dos mesmos na tomada de decisões. Então, aqui como método, né, qual que é o fim que ela visa, né? Então, o método estatístico ele visa a utilização de dados, né, para auxiliar a tomada de decisão. Algumas aplicações da estatística na gestão pública. Então a gente poderia citar a econometria, são estudos de problemas econômicos, combinando métodos estatísticos e matemáticos com a teoria econômica. Também, por exemplo, detecção de fraudes, né? Principalmente no imposto de renda, né? Se utilizam algoritmos que buscam padrões estatísticos para identificar fraudes. Previsão meteorológicas, né? Previsões meteorológicas. Então a gente possui diversas ferramentas e modelos para analisar séries temporais. Demografia e serviços públicos, né? Auxiliar na tomada de decisão de onde os recursos devem ser aplicados. Algumas aplicações no setor privado, na indústria e no comércio. Então, tem o controle de qualidade, previsão de demanda, gestão de risco e confiabilidade. Também na biometria são os aspectos estatísticos e matemáticos da biologia. Também, por exemplo, testes de diagnósticos de doenças, né, quando
Em geral, esses testes laboratoriais eles apresentam uma taxa de erros, então a gente pode estabelecer a confiabilidade desse tipo de teste. Na inteligência artificial, na identificação e classificação de padrões. Então, como todo método, né, o método estatístico também ele esbarra em algumas limitações. Então, o que a gente poderia citar aqui, como deve ser levado em conta, é que ainda existem debates científicos atuais, né, mesmo sobre os fundamentos da ciência. Então, em muitos casos tem diferentes escolas, né, e isso conduz a diferentes métodos, né, e essa é uma questão que ainda está em aberto, né? Você ainda tem escolas diferentes debatendo. Cada vez mais importam também as questões éticas, né? Então, sempre é possível haver manipulação da informação, né? Seja por parte de governos, de empresas ou outras instituições. Essa manipulação, né, pode ser feita utilizando dados falsos, né, o que já ocorreu inclusive com publicações científicas, ou também pode manipular a metodologia, né, para conduzir a um resultado pré-determinado. Também tem questões éticas com respeito à utilização da informação, né, ultimamente principalmente com informações coletadas através da internet, ou por exemplo também de utilização de informação proveniente de companhias telefônicas, por exemplo, né, informações dos clientes. Mas conhecer essa teoria, né, fornece meios para a gente discernir sobre a confiabilidade das informações que chegam até nós. Então costuma-se dividir o método estatístico em algumas etapas, né? Claro que essa divisão aqui ela pode variar um pouco dependendo do livro ou da fonte que você esteja se baseando, né? Mas a estrutura essencialmente é a mesma. Então, no método estatístico, a gente tem a primeira etapa de definição do problema, né? Que tem como objetivo definir o objeto de estudo, né? E também examinar outros possíveis trabalhos ou levantamentos que já tenham sido realizados a respeito. Tem a fase de planejamento, quando vão ser determinados que tipos de procedimentos vão ser usados, vai se estabelecer cronogramas e estimar os custos. Tem a fase de coleta de dados, né, propriamente. A quarta etapa de apuração dos dados, apresentação dos dados e análise e interpretação. Então, em seguida, a gente vai ver também separadamente cada uma dessas etapas aqui.